Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados ouvintes, aceitem mais uma vez a doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Pois bem, amados ouvintes, vamos mais uma vez entrarmos na presença do Senhor, o nosso Deus, através da nossa humilde e simples orações. Amado ouvinte, Deus quer dar grandes livramentos, mas saiba que para Deus dar os grandes livramentos é necessário que nós venhamos crer. E eu te pergunto nesta tarde de bênção, você crê? Você crê que Deus dará o grande livramento? Você crê que Deus estenderá as suas mãos nesta tarde e te dê o grande livramento? Então coloca a tua fé em ação, oraremos ao Senhor e com toda certeza, sem sombra de dúvida, Deus dará o grande livramento. Até porque, amado ouvinte, esta é a vontade de Deus para com cada um de nós. Mas Ele conta conosco a nossa crença. Nós temos que crer, porque se não crermos, então se tornará impossível o agir de Deus em nossas vidas. Então te convido a você crer nesta tarde e oraremos ao Senhor. E com toda certeza, sem sombra de dúvida, a bênção será grande. Mas antes da oração, quero deixar alguns versículos que se encontram na Santa Palavra de Deus, Salmo 100, o versículo 1 em diante. Glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. Salmo 100, o versículo 1 em diante. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra, preste culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eis aí, amado ouvinte, só não recebe o grande livramento de Deus quem não crê, não é verdade? Só não recebe as promessas, as bênçãos de Deus quem não crê. Então, se você crê, tudo é possível ao que crê. Oraremos ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos, meu Deus, mais uma vez em Tua presença. Nós queremos agradecermos ao Senhor, sim, mais uma vez, agradecermos a Ti,
ó Deus e Pai, por esta tarde de bênção, por mais um dia, por mais uma tarde de livramentos que o Senhor tem concedido a nós. Somos muito gratos, em nome de Jesus Cristo, pelos livramentos, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor, meu Deus, não é só apenas pelos grandes livramentos, mas também até pelos pequenos livramentos. Apesar de nós não sermos merecedores, mas o Senhor, meu Deus, tem estendido as suas mãos pela sua infinita misericórdia e tem nos dado o grande livramento. Grande Deus e Pai, recebe, ó Senhor, nesta tarde, a nossa humilde e simples orações, porque, afinal de contas, eu não sei como convém orar, como convém pedir, mas uma coisa eu tenho a plena certeza que é o teu Santo Espírito que intercede por cada um de nós e é com gemido inexprimível. Grande Deus e Pai, obrigado pela vida que segue. Obrigado pelos livramentos, grandes e pequenos. Obrigado pelas ricas oportunidades que o Senhor tem dado a mim, minha família, o Senhor tem dado ao meu lar. Oh, glória à tua amada e querida igreja pentecostal. Deus é eterno. E também aos ouvintes, o corpo de membro, de obreiro e novos convertidos da Santa Igreja. Deus é eterno. Obrigado, Senhor, pelos livramentos e a vida que segue debaixo da tua graça, da tua misericórdia. Alcança, ó Deus, todos aqueles que orarem conosco esta oração do grande livramento. Dás o livramento para esta pessoa que se encontra enferma com problema seríssimo de enfermidade no seu corpo. Ó Deus, é o livramento, ó Deus, desta enfermidade não se agravar no corpo desta pessoa, mas o Senhor tem todo o poder, meu Pai. Senhor, para entrar agora mesmo na vida, ó Pai, daqueles que se encontram crendo e dar o grande livramento, curar esta doença, curar esta enfermidade. Entra com a tua cura, entra com a tua libertação, entra com providência, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus e Pai. Confirma, Senhor, nesta tarde de livramento, as tuas bênçãos extraordinárias. Entra neste lar, entra nesta casa com providência, repreende de dentro desta casa todo o espírito de discórdia, de briga, de confusão. Grande Deus e Pai, de separação, de divórcio, em nome de Jesus, do espírito de desavença, ó Deus, espíritos violentos,
a violência dentro desta casa, as violências, as agressões físicas, fisicamente, as agressões por palavras verbal, ó Senhor, entra, ó Deus, repreendendo este espírito de confusão dentro deste casal, dentro desta família, dás o grande livramento em nome de Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, que esta é a tua vontade, a vontade de Deus. Glória a Deus, nosso Pai, é esta, é de dar o grande livramento para todo aquele que crê, para toda aquela que crê. Grande Deus, e nesta vida, nesses dias atuais, quem é que não necessita do teu grande livramento? Qual é o lar, a família, que não necessita do grande livramento de Deus, o nosso Pai? Porque se Deus não guardar o lar, não guardar a casa, não guardar a família, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus, porque o verdadeiro livramento vem de Deus, o nosso Pai. Graças a Deus. E eu creio, meu Deus, que já estás agora mesmo entrando com providência e já estás dando grande livramento, porque antes de nós orarmos, o Senhor já sabe de tudo. Antes de abrirmos a nossa boca para orar ao Senhor, para pedir as tuas bênçãos, para pedir o grande livramento, para pedir a tua proteção, o Senhor já sabe de tudo antes de falarmos. O Senhor já sabe de tudo antes de pedirmos. Glória a Deus. Por isso que é bom, é lindo, é prazeroso servir a este Deus tão maravilhoso, tão magnífico, tão poderoso, que conhece tudo antes que tudo ocorra, antes que tudo aconteça. O Senhor já sabe de tudo. Glória a Deus. Ó Deus e Pai, me fortalece, Senhor. Põe tuas palavras no abrir e fechar da minha boca, para que eu possa orar ao Senhor, ó Deus, segundo as necessidades desta obra. Dás a multiplicação, dás o crescimento, ó Deus da abundância, Deus dá a prosperidade, entra com providência, em nome de Jesus Cristo. Ó grande Deus, os cultos convertidos em campanhas que prosseguem na tua santa igreja pentecostal, Deus é eterno, cura, Senhor, liberta, realiza a tua grande obra, desfaça as obras do inimigo, venha desfazer, ó Pai, as obras do diabo, os seus planos, os seus projetos, suas armadilhas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa intervir, entrar, Senhor, com providência e dar o grande livramento. Estende mesmo a tua mão poderosa de Canta-Labaia, que os cultos que prosseguem, convertidos em campanhas, na tua santa igreja, Deus é eterno, que ocorra entre nós, aconteça entre nós,
sinais, prodígios e maravilhas de Deus, o nosso Pai, para que o homem creia, para que a mulher creia, sinais verídicos, sinais verdadeiros de Deus, o nosso Pai, porque vivemos em tempos difíceis, ó Deus, dias trabalhosos, onde os homens são egoístas, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados e soberbos, e mais amantes dos prazeres carnal, profanos e mundanos, do que amigos de Deus, grande Deus e Pai. E por conta disto, ó Deus, tantos sinais de enganos, tantos sinais de mentiras existem nos dias atuais. Quantos mentirosos, ó Deus, que têm usado a tua santa palavra para tirar proveito dela, ó Senhor, e com seus sinais de enganos, de mentiras, ó Pai, falsos, tem enganado todos aqueles que se encontram cego espiritual. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, filhinhos, não creiam em qualquer espírito, mas verificai-vos e provai-vos se eles provêm de Deus, porque já entre vós há o espírito do anticristo, o espírito do engano, com seus sinais e prodígios de mentiras, tem enganado centenas, dezenas e milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. Glória a Deus. Jesus diz para vigiarmos, para ficarmos atentos, porque Satanás, o pai da mentira, o mestre do engano, se transfigura em anjo de luz para fazer parecer que é um anjo de luz, que é um anjo de Deus, mas que são demônios, anjos das trevas, espíritos enganadores, que não usa nenhum tipo de violência, glória a Deus, mas se ocupam com os seus ensinamentos religiosos falsos, mentirosos e enganadores, que são evangelhos pregados pelos falsos profetas, ministros, pastores, etc., evangelhos malditos por esses falsos enganadores, que não edifica, que não traz sustentabilidade espiritual. Ó Deus e Pai, dás o grande livramento. Ó Deus, sabemos que pelos sinais que nós vemos a cada dia, Senhor, aponta para a vinda do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Cada vez mais que aponta para a tua vinda, aumenta na terra os sinais de engano e de mentiras, porque Satanás, sabendo que para ele não tem mais jeito, ele quer arrastar a quantidade maior de almas para o Hades, para o tormento eterno, com seus sinais de enganos e de mentira, seus profetas e profetisas, enganando e mentindo, usando o santo evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus e Pai, mas o Senhor que tem, o Senhor que tem o controle
de todas as coisas na palma da tua mão. Maldito é os que usam de engano, os que procuram enganar. Eles não prevalecerão por muito tempo na congregação do justo. Glória a Deus. Grande Deus, Santo Deus de Israel. Abre sim, Senhor, nosso entendimento a cada dia, nossa visão espiritual a cada dia. Nos dás visões espiritual. Não te peço visão de águia, porque a águia só contempla, apesar de ter uma visão bem ampla, mas ela só contempla as coisas terrenas. Ó Deus, nos dás visão espiritual para enxergarmos não as coisas material, mas as espirituais, as portas abertas que só basta nós entrarmos por ela, as portas que já foram abertas pelo nosso grande Deus Jeová, as portas para nossas vidas, as portas de bênção, as portas da cura, da libertação, da salvação das almas perdidas, da verdadeira paz, da alegria, do amor, da prosperidade, da bênção. Quando Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho maravilhoso para que pagasse um alto preço por nós na cruz do Calvário. E este preço já foi pago, tudo já foi consumado, então a porta já foi escancarada para nós tomarmos posse em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. As portas que o grande Deus Jeová abriu, escancarou, é em Jesus Cristo. Ó, decanta labaia, porque Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, porque tudo ocorre ao entorno do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Ó Pai poderoso, esta pessoa que carrega em seu corpo uma enfermidade incurável, uma enfermidade que ela já procurou os médicos já examinaram e já passaram tantos medicamentos, já fez tantos exames, e os médicos, ó Pai, não somente um, mas vários, já passaram remédios, já passaram medicamentos, e esta doença esta pessoa não fica livre desta doença, mas só se agrava, é porque não é para o médico, não é para a ciência médica, mas é para Deus. Assim está escrito, ó Pai, a mulher do fluxo de sangue, que já havia gastado tudo quanto tinha, 12 anos de hemorragia, gastou tudo com os médicos, ela podia pagar, então ela gastou tudo quanto tinha com os melhores médicos, com os melhores sistemas médicos. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, o que acontece? Ela, quando acabou tudo, quando agora não havia mais nada para ela gastar com os médicos, eles o abandonaram. É claro que já fazia muito tempo que eles já haviam desenganado ela. Só não falaram nada para não perder a boquinha, para não perder o plano. Ela podia pagar, então ela estava pagando, e era as consultas muito caras. Ela ia gastando, ia vendendo o que tinha,
ia gastando e os médicos não falavam nada, só passava para ela falsas esperanças que ela seria curada. Mas quando acabou tudo, quando faltou recurso, quando não tinha mais nada, aí eles a rejeitaram, aí falaram para ela que não tinha mais jeito. Mas por que não falou isso antes? Glória a Deus, só deixou para falar quando tudo acabou, não tinha mais nada. E aquela mulher desesperada, esperando a morte chegar, quando de repente alguém falou de Jesus Cristo para ela, é mais uma esperança, uma luz brilhou lá no fim do túnel para esta mulher, que Jesus iria passar ali pelo caminho, glória a Deus, e ela só teria que exercer a sua fé, se deslocar da sua casa para ir lá para o caminho, para tocar em Jesus. Glória a Deus. Essa era a sua última esperança. E ela não pensou duas vezes, com seu corpo debilitado, 12 anos de hemorragia, saiu da sua casa em direção àquele lugar, aquele caminho aonde o mestre iria passar. Ela foi lá, esperou com paciência, quando de repente lá vinha o mestre e a sua comitiva santa, e ela procurou ali se filtrar no meio da multidão, porque ela estava tão fraca, seu corpo tão debilitado, que qualquer empurrãozinho ela cairia. E como vinha uma multidão com o mestre, ela correria o risco de ser espisoteada pela multidão. Mas ela conseguiu, porque o Espírito Santo, tão maravilhoso, despertou ela, que só bastava ela tocar nas vestes do mestre, que ela seria curada. E assim ela o fez, se filtrou ali no meio da multidão, conseguiu tocar na ponta do manto do mestre, das suas vestimentas, e no tocar ela sentiu que a hemorragia, que a qual havia arrancado tudo dela, glória a Deus, em um simples toque, ela sentiu que estava sendo curada. Ela sentiu algo maravilhoso no seu corpo, correr no seu corpo, uma unção, correr no seu corpo, algo diferente, correr sobre o seu corpo. Glória a Deus. Nessas alturas, Jesus parou. Ele não havia percebido, porque a multidão o apertava e todos tocavam nele. Mas ele parou, sentiu que alguém havia tocado nele diferente, porque ele sentiu que do seu corpo havia saído virtude, havia saído o poder. Ele parou e disse: alguém me tocou. Porém Pedro disse: mestre, como assim? Alguém te tocou, mestre? A multidão te aperta, todo mundo toca em ti. Como o Senhor diz, alguém me tocou? Aí Jesus disse: alguém me tocou diferente, porque eu senti que do meu corpo saiu virtude, saiu poder. E a mulher, não tendo mais como se esconder, se manifestou e disse: mestre, fui eu que te toquei. Glória a Deus. Então o Senhor cura, liberta e realiza a grande obra. Só basta nós crermos tão somente em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Grande Deus e Pai, estende as tuas mãos, tem de misericórdia de nós. Senhor, aquela mulher foi curada do seu fluxo de sangue, mas existem tantas outras enfermidades incuráveis, Senhor, pelos recursos humanos, pela medicina, principalmente a doença na alma, a tristeza, a angústia, a solidão profunda, a depressão, toda a opressão maligna, perturbação na mente, loucura, esquecimento. Grande Deus e Pai, faz a obra, Senhor, liberta poderosamente, porque nós clamamos ao Senhor, que pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Grande Deus e Pai, responde às nossas súplicas, responde o nosso clamor, quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor. Estende as tuas mãos e opera maravilhas. Responde com fogo a nossa humilde e simples orações. Entra com providência, concede a grande bênção, concede a grande vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, meu Pai. Obrigado em nome de Jesus. Por mais um dia, por mais uma tarde, obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Grande Deus e Pai poderoso, recebe, Senhor, nesta tarde, a nossa pequena e humilde e simples orações. Tende misericórdia de nós, estende as tuas mãos e confirma a grande vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, que Deus abençoe a todos nesta tarde de vitória, em nome de Jesus Cristo. Olha, a bênção é muito grande nesta tarde, porque ela vem da parte de Deus, o nosso Pai. E como o nosso Deus não faz nada pela metade ou incompleto, tudo que ele faz são obras extraordinárias, completas. Então a bênção é grande. Graças a Deus por tudo mesmo, o que Deus tem feito, amado ouvinte, para cada um de nós. Tantos livramentos Deus tem dado, tantas obras maravilhosas Deus tem feito, porque agindo este Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir deste Deus? Quem impedirá o trabalhar deste Deus? Ninguém. Ninguém impedirá o agir deste Deus, porque agindo este Deus maravilhoso, quem impedirá? Pois bem, Deus abençoe a todos nesta tarde de bênção. Tenham todos uma ótima tarde. Fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Quem se despedem de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, graças a Deus.